16. Do mesmo modo que a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza que reage incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, disso resulta que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. A ciência sem o espiritismo se encontra na impossibilidade de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, lhe faltaria apoio e controle. O estudo das leis da matéria deveria preceder ao da espiritualidade, porque é a matéria que fere, primeiramente, os sentidos. O espiritismo, vindo antes das descobertas científicas, teria sido obra abortada, como tudo que vem antes de seu tempo. 17. Todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional. Nascem uma das outras na medida que encontram um ponto de apoio nas ideias e nos conhecimentos anteriores. A astronomia, uma das primeiras das que foram cultivadas, permaneceu nos erros da infância até o momento em que a física veio revelar a lei das forças dos agentes naturais. A química, nada podendo sem a física, deveria sucedê-la de perto, para em seguida marcharem as duas de acordo, apoiando-se uma sobre a outra. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia não se tornaram ciências sérias, senão com a ajuda das luzes trazidas pela física e pela química. A geologia, nascida ontem, sem a astronomia, a física, a química e todas as outras, teria se ressentido dos seus verdadeiros elementos de vitalidade. Não poderia vir senão depois. 18. A ciência moderna mostrou a verdade sobre os elementos primitivos dos antigos e, de observação em observação, chegou à concepção de um único elemento gerador de todas as transformações da matéria. Mas a matéria, por si mesma, é inerte, não tem vida, nem pensamento, nem sentimento. É-lhe necessária a sua união com o princípio espiritual. O espiritismo não descobriu nem inventou esse princípio, mas o principal o tem demonstrado por provas irrecusáveis. Estudou-o, analisou-o e demonstrou a sua ação evidente. Ao elemento material veio juntar o elemento espiritual. Elemento material e elemento espiritual, eis os dois princípios, as duas forças vivas da natureza. Pela união indissolúvel destes dois elementos, explica-se sem dificuldade uma multidão de fatos até agora inexplicáveis. 1. Nota. A palavra elemento não é tomada aqui no sentido de corpo simples, elementar, de moléculas primitivas, mas no de parte constituinte de um todo. Neste sentido, pode-se dizer que o elemento espiritual tem parte ativa na economia do universo, como se diz que o elemento civil e o elemento militar figuram no total de uma população, que o elemento religioso entra na educação, que na Argélia há o elemento árabe e o elemento europeu. Fim de nota. O Espiritismo, tendo por objeto de estudo um dos dois elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maioria das ciências. Não poderia vir senão depois da sua elaboração e nasce pelas forças das coisas, da impossibilidade de tudo se explicar somente com a ajuda das leis da matéria. 19. Acusa-se o espiritismo de parentesco com a magia e a feitiçaria, mas esquece-se que a astronomia tem por primogênita a astrologia judiciária, que não está longe de nós, que a química é filha da alquimia, da qual nenhum homem sensato ousaria se ocupar hoje. Ninguém nega, entretanto, que estivesse na astrologia e na alquimia o germe das verdades de onde saíram as ciências atuais.
Malgrado as suas fórmulas ridículas, a alquimia encaminhou para a descoberta dos corpos simples e da lei das afinidades. A astrologia se apoiava sobre a posição e o movimento dos astros, que havia estudado, mas na ignorância das verdadeiras leis que regem o mecanismo o universo, os astros eram, para o vulgo, seres misteriosos aos quais a superstição emprestou uma influência moral e um sentido revelador. Quando Galileu, Newton, Kepler fizeram conhecer essas leis, que o telescópio rasgou o véu e mergulhou nas profundezas do espaço um olhar que certas pessoas acharam indiscreto, os planetas nos apareceram como simples mundos semelhantes ao nosso, e todo o alicerce do maravilhoso desabou. Ocorre o mesmo com o espiritismo em relação à magia e à feitiçaria. Estas se apoiavam também sobre a manifestação dos espíritos, como a astrologia sobre o movimento dos astros, mas na ignorância das leis que regem o mundo espiritual, misturavam a essas relações práticas e crenças ridículas, às quais o espiritismo moderno, fruto da experiência e da observação, mostrou a verdade. Seguramente, a distância que separa o espiritismo da magia e da feitiçaria é maior do que a que existe entre a astronomia e a astrologia, a química e a alquimia. Querer confundi-las é provar não saber delas nem a primeira palavra. 20. Só o fato da possibilidade de comunicar-se com os seres do mundo espiritual tem consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que se nos revela, e que tem tanto mais importância quanto atinge a todos os homens, sem exceção. Esse conhecimento não pode deixar de trazer, em se generalizando, uma modificação profunda nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças que têm tão grande influência sobre as relações sociais. É toda uma revolução que se opera nas ideias, revolução tanto maior quanto mais poderosa, quando não está circunscrita a um povo, a uma casta, mas que atinge simultaneamente, pelo coração, todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. É, pois, com razão, que o Espiritismo é considerado a terceira das grandes revelações. Vejamos no que essas revelações diferem e por que laços se ligam uma à outra. 21. Moisés, na qualidade de profeta, revelou aos homens o conhecimento de um Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou os fundamentos da verdadeira fé. Na qualidade de homem, foi o legislador do povo pelo qual essa lei primitiva, se depurando, deveria um dia se difundir por sobre toda a terra. 22. O Cristo, tomando da lei antiga o que era eterno e divino e rejeitando o que não era senão transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, da qual Moisés não havia falado, e das penas e recompensas que esperam um homem depois da morte. Ver Revista Espírita 1861, páginas 90 e 280. 23. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de que ela é a fonte primeira, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista, todo novo, sob o qual fez considerar a divindade. Não é mais o Deus terrível, ciumento,